rádio que toca palhoça. Pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast Dá Uma Segurada. Hoje é quarta-feira, 17 horas. Vem com a gente, vamos dar uma segurada e vamos falar sobre seguro de vida em vida. Eu e Rafael Leonel. Rafael Leonel, seja muito bem-vindo e mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Maria, pela recepção sempre calorosa, sempre muito bom estar com você aqui no Dá Uma Segurada. E principalmente falando de um tema que eu particularmente sou apaixonado, minha vida inteira nisso, que é seguro de vida. Fanzaço. Então fã total, absoluto. Show de bola. Olha só, Rafael, hoje a gente começa a terceira edição, promovida pela Maria do Seguro, do Agosto com Gosto de Seguro de Vida. Quando eu comecei esse projeto, há 3 anos atrás, eu comecei justamente com essa ideia de que a gente pudesse falar mais sobre o seguro de vida. Disseminar, levar para mais pessoas a importância do seguro de vida, os diferenciais, desmistificar pontos como, por exemplo, seguro de vida só serve se eu morrer. E esse é um projeto que cada vez mais eu venho me dedicando a ele para que as pessoas elas tenham essa ideia sobre o seguro de vida, que elas entendam, que elas consigam contratar uma apólice que, de fato, elas possam usar em vida. E estou muito feliz que eu começo o mês de agosto, a terceira edição do Agosto com Gosto de Seguro de Vida contigo. Muito obrigado. Bora! Felicidade é minha de estar aqui e uma responsabilidade, né? Começar assim um mês. Mas vamos lá, tem muita coisa bacana para a gente com certeza. Falar hoje para os nossos ouvintes aí. Tem bastante assunto interessante e como você falou, seguro de vida, acho que é a última coisa que ele é para a morte, tá, gente? Então hoje vocês vão descobrir um pouquinho mais disso. Perfeito. Olha só, para quem está chegando hoje, para quem está chegando agora, esse é o podcast Dá Uma Segurada. Eu sou a Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e sou apresentadora do podcast, que inclusive a gente já bateu a casa de 1 ano aí. E quero falar para vocês um pouquinho sobre a Rádio PH, tá? A Rádio PH é uma rádio digital, mas que a gente não tem fronteiras, ou seja, você pode nos assistir, por exemplo, pelo YouTube, tá? No site da rádio é www.phradio.com.br. E se você estiver no trabalho, estiver no trânsito, está buscando os filhos no colégio, você consegue nos ouvir pelo Spotify, tá? O Spotify da Rádio PH, lá na lupinha, quando você abrir o Spotify, você coloca na lupa, dá uma segurada e vai ter a playlist de todos os programas. O que é importante? Esse ao vivo aqui ainda não está lá, tá? Mas até o final da semana você já consegue também ouvir esse programa de hoje. Esse é outro ponto que eu acho bem bacana, Rafa, a gente falou o seguinte: o programa, quem não conseguiu, porque daqui a pouco a pessoa não consegue assistir ao vivo, não consegue parar a agenda às 17 horas, todos os programas estão gravados. Então, assim, eu quero procurar, quero entender, quero participar, acompanhar, né? Divulga para os amigos que não conseguiram assistir, inclusive. Exato. Achou o tema legal, achou bacana o que foi falado, manda o link do Spotify para os amigos, fala, vai lá e ouve, assiste, que vai ser legal. Perfeito, perfeito. Estamos no Instagram também, você vai colocar lá PH Rádio Oficial. Quem ainda não me segue é @Maria do Seguro. Tem dúvida, sugestão de pauta, sugestão de convidados? Cara, me chama lá. Ô Maria, eu tenho uma sugestão de pauta, eu tenho uma sugestão de convidado, eu tenho dúvida sobre algum seguro e aí a gente vai montar esse roteiro, né, Rafael, pra gente poder falar sobre isso. @Maria do Seguro. Patrocinadores do programa Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. Esse é o episódio de número 44 do podcast Dá Uma Segurada. Rafael Leonel, ele é um cara que eu acompanho ele no mercado. Ele veio... E eu te acompanho nessa trajetória da comunicação, vale ressaltar. O Rafa, eu lembro que quando eu comecei com o projeto do podcast, ele topou e veio aqui para fazer o piloto. Tu lembra disso? Fizemos o piloto do programa. E tá aí, ó, 1 ano de sucesso. Cara, 1 ano.
Então, assim, ele veio, fez o piloto, depois ele veio de novo pra gente falar. E hoje ele tá abrindo a 3ª edição do Agosto com Gosto de Seguro de Vida. Tô muito feliz, muito obrigada por acreditar no meu trabalho, por acreditar no podcast e tá aqui de novo. Obrigada, Obrigado Rafael. você pelo convite mais uma vez. Vamos lá. Olha só, o Rafael, ele é graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado. Ele atua no mercado de seguros e benefícios há mais de 15 anos. Ele tem passagens por seguradoras nacionais e multinacionais em vários estados do Brasil. Ele já esteve na Capemisa, na Zurich Seguros, na Sompo Seguros, na Sancor. Eu acho que a gente, quando se conheceu a primeira vez, foi na Sancor. Na Sompo. Na Sompo Eu a primeira ainda vez? estava na Sompo ainda. Na Sompo. Foi na minha transição para Sancor. Ah, então tá. Além de ter atuado também no mercado de saúde digital pela Top Med Saúde e pela Cuidado Familiar. Hoje, ele está como especialista em novos negócios massificados na Regional Sul da MetLife Seguros e Previdência e faz parte da diretoria do Sinseg de Santa Catarina. É isso. Cara, crescendo, né? Sucesso. Não, um pouquinho só. Vamos contribuir com o mercado. Acho que a gente puder contribuir com o nosso mercado de seguro de pessoas. Eu sou um apaixonado por essa carteira de negócios. Eu acho que puder contribuir, a gente vai estar junto sempre. Cara, que legal. Parabéns pela também estar participando agora da diretoria do sindicato. Qual que é a tua missão lá? O que vocês vêm construindo também? Porque eu sei que o sindicato ele tem pautas muito interessantes, assim, né? Tem um propósito muito legal. Sim. Muito bacana já dar esse espaço para falar do Sinseg. E hoje, mais cedo, eu estava falando com o nosso presidente, o João Amato. Um abraço para toda a nossa diretoria do Sinseg Santa Catarina. A entidade é uma entidade que visa e busca estreitar cada vez mais o laço entre a nossa sociedade e o mercado segurador. Levar para a sociedade ações práticas, desmistificando o seguro de forma geral, seja na área de seguro de pessoas, de danos, e mostrando sempre para a sociedade a importância do seguro, a atuação em ações que nós temos, por exemplo, com educação, que é onde a gente busca levar também para as escolas, para as crianças, essa educação sobre o seguro, para que a criança cresça sabendo o que é, para que serve, onde ele vai poder aplicar isso, que é uma coisa que, por exemplo, na minha época, por exemplo, de escola, eu não tive isso. Eu não tive uma educação financeira que me mostrou que o seguro é importante para proteger meu patrimônio, para proteger minha vida, minha família. E o Sinseg faz isso muito bem, com ações muito práticas, em todas as esferas. Então, acho que é muito bacana e a gente vem tentando cada vez mais, a diretoria, cada vez mais fazer essas ações para unificar, trazer a sociedade de vez para o mercado de seguro, assim, cada vez mais próxima. Acho que esse é o ponto básico, acho que a gente pode colocar do papel do Sinseg hoje no mercado, além, óbvio, de unificar o mercado, as demais entidades, corretores e todas as demais entidades que a gente atua junto. Eu acho que uma parte interessante do sindicato é justamente que a gente também leve mais informações até para o corretor de seguros, né? Unificar a informação, ele ter conteúdo interessante, porque está nas nossas mãos, né? Esse papel social de levar para o cliente. Eu costumo dizer assim, se o meu cliente que está na minha carteira, ele não tem seguro de vida, ele não tem seguro de vida por uma escolha única e exclusivamente dele. Porque o meu papel como corretora de seguros, como, vamos colocar assim, o arauto do seguro de vida, este papel eu tenho a consciência tranquila, né, de dizer, olha, é importante, contrata, o custo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre valor do seguro de vida, e eu acho que todo corretor de seguros, todo mundo que trabalha com essa parte de seguro, não pela comissão, pelo papel social. Pela função social. Eu concordo plenamente contigo. Exato. Acho que... Manda um e-mail para todo mundo. Manda um WhatsApp para os seus clientes. Fala da importância do seguro de vida para que as pessoas que estão, por exemplo, assistindo o podcast, para quem está ouvindo o programa pelo Spotify, diga, cara, eu não tenho um seguro de vida. E eu preciso. Porque às vezes a gente também coloca... a gente às vezes se posiciona assim, o banco faz uma venda casada. Cara, mas o banco pelo menos está vendendo o seguro de vida. Está ofertando, está oferecendo. De alguma forma está ofertando. Acho que... tu vai em reuniões, eu vou em reuniões de seguradoras, eu percebo assim, as pessoas numa discussão, às vezes, sobre o seguro de automóvel.
Entende? E eu não vejo a mesma energia, a mesma emoção, a mesma dedicação quando a gente fala do seguro de vida. Isso me preocupa um pouco. E aí, puxando esse gancho, então, tinha deixado para o final, eu vou reforçar. Tinha? Não, eu vou reforçar, mas eu já vou trazer ele para frente, porque eu acho que é um tema importante. Pensando justamente nessa questão da conscientização, de falar mais sobre isso, no próximo dia 22 de agosto vai acontecer o almoço do mercado segurador, que vai acontecer em Blumenau, que é um evento promovido pelo Sindseg. Olha que legal. E nós estamos trazendo dessa vez, a gente já fez uma primeira edição, nós estamos trazendo dessa vez o Edson Franco, que é presidente da FENAPREV. O que é a FENAPREV? A Federação Nacional das Empresas de Previdência Privada e Seguro de Vida. Olha. Então, assim, para falar justamente de seguro de pessoas, vai falar sobre longevidade, sobre os desafios do nosso mercado de seguro de vida e previdência. Então, assim, é um tema extremamente relevante e mostra um pouco dessa preocupação do Sindseg também em trazer o mercado para essa discussão de pessoas, de trazer... Acho que a pandemia ajudou muito também. É até estranho falar que a pandemia ajudou, que eu vou ser julgado em alguns aspectos, mas, assim, no sentido de conscientização, ela fez o nosso mercado de seguro de pessoas. A procura por seguro de vida cresceu muito pós-pandemia, durante e pós-pandemia. Acho que o risco da morte nunca teve tão iminente para todo mundo na nossa frente. Sim. E isso causou espanto e, ao mesmo tempo, causou preocupação. Então, de certa forma, cresceu a procura. Mas eu sempre brinco que é uma forma que a gente não queria que crescesse, né? Que cresceu na dor. Eu precisei sentir na pele para entender que eu preciso. A gente sempre brinca que... Meu avô falava muito isso. Assim, a gente aprende as coisas ou no amor ou na dor. Né? No amor não deu, que foi na conscientização, na conversa, no bate-papo. Acabou sendo na dor. Mas que bom que aconteceu de alguma forma. Eu sempre procuro ver o lado positivo das coisas. Assim, aconteceu de alguma forma? Tá ótimo. Então, as pessoas estão procurando mais. E o Sindseg está promovendo esse almoço do mercado segurador, onde vai reunir corretores, seguradoras e demais entidades que circulam o nosso mercado segurador para trazer essa discussão para a mesa também, que é um tema extremamente importante. O Edson é uma figura do nosso mercado, uma personalidade que domina isso muito bem também. Show de bola. Que dia vai ser? 22? 22 de agosto, às 11h30, deixa eu pegar a cola aqui, na Casa de Eventos Moinho do Vale, em Blumenau, Santa Catarina. Maiores informações, para ficar mais fácil a questão de convites, etc., pode procurar lá o sindsegsc.org.br ou ligar no 47-3322-6067. Perfeito. Tem o Insta, né, do sindicato? Tem o Insta também do Sindseg, @SindSegSC. O nosso time lá do Sindseg, a Cimeia e todo o nosso time lá está à disposição para atender todos vocês. Inclusive, um abraço para as meninas lá também da nossa sede em Blumenau. Gente, inclusive, um abraço para as gurias que elas repostaram todas as minhas... Isso mesmo, muito bem. Muito obrigado, querida, obrigada, gurias. Foi Cimeia incrível. E todo o nosso time ali. Na verdade, assim, toda a diretoria do Sindseg, eu acho que nós estamos com um time muito coeso, todo mundo pensando muito em prol do nosso mercado. O João Amato, que é nosso presidente, também tem essa visão e engaja muito isso com a nossa diretoria. Então... Tem muita coisa boa, acho que a gente vai colher bons frutos aí nos próximos anos aí dessa gestão também, dando continuidade às gestões anteriores, que já também vieram muito bem. Perfeito. Olha só, seguro de vida em vida. E aí a gente fala muito, sim, sobre essa parte de desmistificar, e eu lembro quando eu entrei há 8 anos atrás na área do seguro, que as pessoas comentavam isso. Eu não vou contratar seguro porque eu vou deixar pro Ricardão. Eu não vou contratar seguro. Essa é clássica, né? Cara, mas assim... Mas eu acho que isso ainda não me chocava tanto quanto, por exemplo, eu sou mãe solo, né? Tenho 2 filhos, e acaba tu tendo no teu círculo, acaba tendo pessoas muito similares né, no jeito de vida. E eu tenho amigas até hoje, assim, que tem também na mesma situação, e a gente ia conversando, e não, eu não vou contratar seguro de vida, porque se eu morrer, o pai cuida. E eu me chocava com a declaração, e eu dizia assim, tá, deixa eu só entender. Ele cuida hoje? Não cuida. Eu digo, o que te leva a crer? Que ele vai cuidar depois. Que ele vai cuidar depois. Então, assim, ou que ele vai ter condições, porque assim, não é só cuidar. Exato. Amor vai dar, isso é fato. Exato. Mas assim... Vai ter grana? Creio que vai ter grana para custear escola, formação e tudo que a criança necessita, que um filho adolescente necessita até a sua formação, né? Exatamente. Mas como o nosso tema é seguro de vida em vida, eu queria falar assim, quem está nos assistindo, que não tem uma apólice de seguro de vida, que ainda não contratou essa apólice, que fica naquilo, eu preciso, mas nunca para de fato colocar isso em prática, tá? O que uma apólice
O que essa pessoa deve levar em consideração para montar essa apólice? Porque a gente sabe que tem alguns corretores que não têm toda, não vão fazer essas perguntas, então eu acho que é bacana a gente ensinar o consumidor e colocar na cabeça dele o que é importante, o que é básico. O Edson Calheiros fala sobre isso, né? Sim. Que tem que estar na cesta básica de todo brasileiro. O que seria básico nesta apólice de seguro de vida? Tirando a cobertura para morte, tá? Sim, sim. Eu costumo falar o seguinte, Maria Fernanda, a gente precisa primeiro entender o cliente. Por quê? O seguro de vida ele tem fases durante a nossa vida como um todo. Então, assim, uma pessoa que está constituindo patrimônio, que acabou de ter filho, que ainda está naquela fase produtiva de construção de patrimônio, ele tem uma necessidade. A necessidade dele é uma. Então, vamos lá, vamos entender esse momento. De acordo com essa fase vai passando, putz, eu já construí patrimônio, meus filhos já estão criados, casou, estou lá só com a minha esposa, já estou com a minha vida estabilizada, eu tenho outra necessidade. Então, o primeiro ponto é entender o quê? Quais são as coberturas adequadas para a minha necessidade de vida hoje? Vou dar um exemplo e vou tirar a cobertura de morte, mas eu vou fazer uma pergunta, uma reflexão. Hoje, vamos pensar comigo, nossos ouvintes, se você perder a capacidade de trabalhar, ou seja, sofrer um acidente, que você não tá, é algo inesperado, você não vai planejar sofrer um acidente. Então, se você sofreu um acidente hoje, ficou inválido, não consegue mais trabalhar, como que você vai manter sua renda e o seu padrão de vida a partir de amanhã? Tive um diagnóstico de uma doença grave. Eu tenho hoje reserva suficiente para custear o tratamento, porque por mais que eu tenha plano de saúde, o tratamento em si não envolve só o remédio e a consulta médica. Eu tenho toda uma adaptação de vida que eu tenho que fazer por trás. Isso vai estar custeado, eu vou conseguir custear isso sem a possibilidade de um seguro. Então, assim, são algumas possibilidades, algumas coberturas. Aqui eu citei duas, por exemplo, como a invalidez e doenças graves, mas a gente tem outras coberturas no mercado, como diária de internação hospitalar, que serve tanto para em caso de acidente ou em caso de doença, e aí vai depender do modelo que você vai contratar. Mas eu costumo falar que o primeiro passo para o consumidor buscar o seguro de vida é ele entender a necessidade dele e já levar para o corretor. Na maioria das vezes o corretor vai ter esse traquejo de entender. Mas se não tiver, você já vai levar, olha, eu ouvi lá no Dar Uma Segurada que o meu seguro de vida, porque eu estou em fase ativa, estou produtivo, meus filhos são pequenos. Meus filhos são pequenos, ainda tem fase, eu preciso de uma cobertura um pouco maior. Então, eu vou ter lá morte, vou ter invalidez, vou tentar doenças graves, contratação de doenças graves, que são coberturas hoje que estão inerentes. Assim, vamos falar do câncer hoje, a quantidade de casos de câncer que aumenta a cada ano no Brasil. Então, assim, nós estamos todos estamos sujeitos a isso. Então, é um risco que você tem que mitigar nessa fase de contratação ali, nesse primeiro momento, eu diria, tá? E questão de cobertura, tem muita dúvida sobre isso. Ah, mas quanto de capital segurado? E tem um outro ponto, que aí é um ponto muito pessoal do Rafael, tá? O que é um seguro de vida ideal? Muita gente me pergunta. Eu ia te perguntar, o que é né? Boa, então, o eficaz? Tá vendo? Todo mundo fala, o que é um seguro de vida ideal? Cara, depende. O que é ideal para mim pode não ser ideal para você. E vice-versa. Ou vice-versa. E aí tem um ponto que é chave. Às vezes eu vou fazer lá o estudo do que é ideal para mim e eu vou entender que eu não tenho capacidade, talvez, financeira de custear aquilo naquele momento. Mas eu posso contratar algo um pouco mais básico que vai ser o ideal também, não vai deixar de ser ideal. Ele não é ideal só pelas coberturas e volume de capital segurado que eu tenho. Eu costumo falar que a partir do momento que você tem uma proteção, seja ela de acidentes pessoais, de uma parte do seu risco ali, ele é um seguro ideal. Porque ele tá te protegendo de alguma coisa. Então, assim, e isso é um ponto que precisa ficar claro, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer porque ficou muito caro. Mas, cara, o que é caro? O caro é talvez desembolsar 50, 100 reais por mês numa apólice de seguro de vida, dependendo do perfil, da idade, do capital segurado. Ou é caro depois eu ficar sem renda e ter que fazer uma adaptação na minha casa por uma invalidez, gastar 150 mil e não ter de onde tirar esse dinheiro, porque eu não vou ter indenização de seguro ali para me amparar com isso. E porque não vai ter como trabalhar, né? E porque eu não vou ter como trabalhar para fazer renda. Não tem como trabalhar. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo que, primeiro passo, entender o seu momento de vida. Rafael, por quanto tempo
eu preciso que o seguro mantenha a minha família, por exemplo? Isso é outra pergunta que tem estudos aí de tudo que é jeito, cada um defende uma tese. Eu costumo falar, aí é muito pessoal também isso, mas eu costumo falar que assim, o seguro ele foi feito para te estabilizar durante um tempo, para que a família possa se reerguer e voltar a ser produtiva. Então, assim, eu costumo falar que são 5 anos. Pelo menos 5 anos você tem que ter uma apólice que te garanta ali, seja a sua invalidez, ou seja, por morte para garantir para os seus filhos ou demais beneficiários, pelo menos 5 anos. Acho que é um prazo razoável para passar aquele período inicial de luto, para passar aquela confusão toda que é perder alguém, principalmente perder alguém que é provedor de renda de uma família, e a família conseguir se reestruturar de alguma forma. E 5 anos é um tempo significativo. Significativo. Muita coisa pode acontecer em 5 anos. Sim, e quando tu fala assim, o meu ideal, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho um amigo em Londrina que ele fala sempre assim, Maria Fernanda, antes feito do que perfeito. Exato. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente busca a perfeição e a perfeição ela se torna uma utopia. Ah, mas o mundo perfeito é que eu conseguisse um capital de 1 milhão, tá? Mas se eu não consigo pagar, então eu não quero. E aí, eu deixo o de 500 mil de lado. Exato. E aí, assim, beleza, eu não contratei nem o de 500, porque eu quero o de 1 milhão, mas eu não consigo pagar hoje, tá? Daqui a pouco tu não consegue pagar hoje, daqui a pouco tu tem uma apólice de 500 mil que vai te... quando eu falo da invalidez, e eu ainda em algum momento eu quero construir esse estudo para poder trazer aqui no programa, pra gente falar justamente sobre isso. As pessoas, quando a gente para pensar numa invalidez, a gente precisa lembrar que envolve pontos como adaptar uma casa, né? Se essa pessoa mora, por exemplo, num apartamento e esse prédio não tem elevador, a gente tem um problema grande, né? Primeiro passo, botar um elevador num prédio que não tem já complica. Ele vai Já ter que procurar uma nova moradia. Vai ter que trocar de casa. Daqui a pouco a pessoa, por exemplo, precisa de uma cadeira de rodas, precisa de uma fisioterapia. E não é uma fisioterapia, assim, 10 dias. Eu estava falando com o Jonas Dutra, comissário de avarias, inclusive, grande abraço para ele e para a Nilza, são amigos de Itajaí. E ele fez uma cirurgia um tempo atrás, em que ele precisou fazer... Ele fez uma cirurgia no cotovelo, assim, ele estava perdendo os movimentos. E ontem nós conversamos, ele disse, Maria, eu tô na 30ª não sei o que de fisioterapia, mas são 50, ou seja, vai acabar. Dependendo dessa invalidez, e ela não é uma invalidez temporária, ela é uma invalidez permanente, a pessoa precisa fazer uma fisioterapia ad eterno. Mais longa. Né? E não é barato. Daqui a pouco ela precisa de uma enfermeira no turno da manhã, uma no turno da noite. Isso é muito caro. Então, eu queria muito ter um capital de 1 milhão, mas hoje eu não consigo contratar. Se você contrata uma apólice de 500 mil e daqui a pouco você recebe essa indenização, é um começo, né? Eu digo, bom, agora eu começo. Você tem de onde tirar recurso para se organizar. Exatamente. Tem alguns casos aí, eu já vivenciei algumas situações, por exemplo, em congêneres anteriores, onde a gente recebeu uma carta uma vez na filial de uma esposa de um segurado que teve um diagnóstico de uma doença grave e nesse diagnóstico ela abriu o sinistro e tudo, recebeu a cobertura do seguro e quando ela recebeu a cobertura do seguro, o marido usou uma parte ali para fazer o tratamento, já era um tratamento mais complicado, mas ele tinha um sonho, que era fazer um cruzeiro. Ele nunca tinha feito um cruzeiro e tinha um sonho de fazer esse cruzeiro. E ela usou aquela parte da indenização, porque assim, isso é um ponto que é importante deixar claro para o segurado, também para o nosso público, porque a indenização, no caso, por exemplo, de uma doença grave, ele não é obrigado a usar aquele recurso para o tratamento. Às vezes ele já tem um recurso ali que vai custear o tratamento, vai usar uma parte, mas vai sobrar recurso, vamos dizer assim, ele quer usar para qualquer outra coisa, é direito do segurado usar. Então, ele pode usar para qualquer outro fim. E ela usou, como já era um câncer mais terminal, eles usaram para fazer o cruzeiro, o marido dela ficou em êxtase naquele cruzeiro, já no final de vida, e aí eu entendi, e aí depois que ele veio a óbito, depois de um tempo, ela mandou a carta agradecendo a seguradora aquilo ali. E assim, é algo que nos emocionou, me emociona até hoje quando lembra, porque assim, você está falando de uma vida que tinha um sonho e que o seguro ajudou a realizar aquele sonho pouco antes da pessoa virar óbito. Então, assim, isso é um exemplo. Tem N outros exemplos aí. Então... Tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme,
que ela... acontece várias coisas com ela. Ela é diagnosticada com uma doença. Eu acho que é Reese Witherspoon, o nome da atriz, não vou lembrar. E ela queria ficar milionária, ela queria viajar e tudo. E aí, com o câncer, ela acaba... E aí ela dá risada, que ela diz, nunca vou ficar milionária. E aí o chefe dela, porque ela esconde a doença no local de trabalho dela. E aí o chefe depois descobre, e aí chama ela e conta que ela vai receber uma indenização de 1 milhão. Porque eles têm um seguro na empresa, onde os CEOs ganhavam uma indenização de 1 milhão. E que ela não fica milionária no final das contas, porque o imposto de renda... Renda come boa parte. E aí o imposto de renda come... Mas, enfim, ela acaba fazendo uma viagem também com o dinheiro da indenização. Era um câncer terminal. E eu lembro que tem uma parte do filme em que ela diz que ela conseguiu realizar muitos dos desejos, das coisas que ela quis, e que ela conseguiu proporcionar aquilo porque ela teve a apólice de seguro de vida que ela nem contava com a apólice. Então, assim, eu acho que a apólice do seguro de vida, a gente fala, vai usar quando morrer? Vai. Mas quando tu tem um diagnóstico por doenças graves, quando você tem invalidez, você consegue ter uma qualidade de vida que, se você não tiver nenhum planejamento financeiro, você não consegue. E isso é um ponto importante. Assim, eu não vou me recordar agora fontes e dados, depois até busco isso para você divulgar para o pessoal, mas já tiveram pesquisas onde mostram que o brasileiro não tem um planejamento financeiro que suporte mais do que a grande maioria, que suporte mais do que 6 meses. Assim, e 6 meses eu estou sendo muito bonzinho aqui. Generoso, né? A grande maioria respondeu que não tem suporte para aguentar dor, para pagar as contas do dia a dia 2 meses depois, se ele perder a renda hoje. Isso é grave, porque assim, e aí? Como é que eu vou fazer? E o seguro vai ajudar nesse ponto também. Sim. O seguro de vida, ele acaba sendo um bálsamo para as pessoas. Então, de novo, você que está nos assistindo, você não tem uma apólice de seguro de vida ainda, você não sabe como começar a construir essa apólice, quais são os pontos importantes, pensa sempre. A cobertura básica vai ter, que é a cobertura em caso de morte. Agora, uma invalidez por acidente, por doença, a gente vê casos assim, vamos colocar assim, que tu nem acredita, né? Que pessoas ficaram inválidas. O cara estava andando de moto, parou, estacionou a moto. Ele parou com a moto. Ele caiu, bateu a cabeça, bateu a nuca no meio-fio. Ficou tetraplégico. Então, assim, num negócio que tu diz assim, meu Deus, o cara tinha anos que ele andava de moto, acostumado, motociclista, né? Que a gente chama, né? Chama. Então, assim, não era motoqueiro, era motociclista. Ele parou a moto, caiu, tombou e bateu, ficou tetraplégico. Não, um negócio assim, tipo, tá, e aí? E aí? Tá? Pessoas, nós vamos para o nosso show de intervalos. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Agora na PH, Minuto CDL. Defesa do lojista. Você percebeu que as feirinhas itinerantes, aquelas chamadas feiras do Brás, não se instalaram mais em nossa cidade? Pois é, isso é o resultado de uma mobilização da CDL de Palhoça junto à Câmara de Vereadores para a criação de uma lei que regulamenta a instalação dessas feiras na cidade. Elas chegavam, não empregavam ninguém do município, não deixavam nenhum imposto para a cidade e ainda levavam todo o dinheiro dos munícipes, normalmente próximo às datas comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade.
Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site, cdlpalhoça.org.br. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Eu adoro um ao vivo, gente. É uma emoção, um nervosismo, erra botão, mas dá tudo certo no final, graças a Deus. Sejam bem-vindos de volta. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e apresento o podcast Dá Uma Segurada aqui na Rádio PH. Não te esquece, se você não conseguir assistir o programa agora, esse programa que começa às 17, ele fica gravado, tá? Então você vai entrar lá no YouTube, tu vai colocar Rádio PH, vai na playlist, Dá Uma Segurada, todos os programas estão lá. Sobre todos os temas que a gente já falou, teve o especial de 1 ano que a gente fez agora em julho, que ficou trilindo. Clica lá, assiste, deixa teu like, já manda comentário pra gente também. E se você quiser mandar sugestão de pauta, de convidado, quiser tirar alguma dúvida, questionar, perguntar, @Maria do Seguro. Manda lá pra mim, que a gente monta o roteiro, traz assunto, traz a pauta, cara, a gente faz acontecer, tá? Pessoas, estamos voltando. O podcast de hoje abre o mês de agosto com gosto de seguro de vida. 3ª edição. E esse mês de agosto eu dedico pra gente falar sobre seguro de vida, pra gente falar sobre coberturas diferenciadas, pra gente falar sobre previdência privada, seguro-saúde, AP caminhoneiro. Cara, é assim, ó. É pra gente conversar sobre vários temas que vão contribuir para a tua vida. Então, se você está assistindo agora, esse é o primeiro programa da série, dessa 3ª edição, e a gente está falando sobre seguro de vida em vida. Estou com o Rafael Leonel, ele que agora é especialista em novos negócios massificados. Isto. Regional Sul, MetLife. Resumindo, presta mista e operação massificada. Pronto, mais fácil. Resumindo, estamos mostrando para vocês a importância do seguro, como que muda a tua vida e às vezes com um custo super baixinho. Super baixinho. Hoje, eu falo que assim, gente, não tenha desculpa mais de falar que o seguro de vida é muito caro. Depende, né? Tudo depende. Tudo depende do capital segurado que você quer contratar. É o que a gente estava falando no bloco anterior. Uhum. É uma análise da sua necessidade, do tipo de produto que você vai contratar. A gente tem, eu costumo falar que o nosso mercado hoje tem produto para atender a todos os públicos. Desde o microseguro, do seguro de acidentes pessoais, com ticket mais baixinho, até produtos extremamente agressivos, com coberturas, o que muita gente chama do nosso vida resgatável, né, que popularmente é conhecido como vida resgatável no mercado, que tem capitais diferenciados, coberturas, que o segurado vai ter lá uma parte retornando para ele ao final daquele período. Então, assim, tem produto para todos os perfis. Então, não dá mais para falar que eu não contrato seguro de vida porque é muito caro. Tá? A gente tem produto no mercado a partir de R$50 por mês. Antes da gente falar sobre custo-benefício, quero falar dos patrocinadores. Por favor. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima, tá? Instagram, @Buoni. Instagram do Grupo Fetra, @Grupo Fetra. Super fácil de encontrar. Aproveitar só, um abraço pro Rogério, todo o pessoal do Grupo Fetra lá, nossos amigos, né? Tem que... Exato. Encontrei com o Rogério ontem, inclusive. Tá? É? Por sinal, encontrei com ele ontem. Olha só, custo-benefício. Quando a gente fala dessa parte de custo-benefício, eu tenho um desejo. Eu desejo que as pessoas tenham a mesma ânsia, a mesma motivação que elas têm em buscar um seguro de automóvel
que elas tenham pelo seguro de vida. Nossa, esse acho que é o sonho de consumo de todos nós do mercado que trabalhamos com seguro de pessoas. Acho que esse é o principal ponto, e ainda eu estendo esse desejo, que eles não venham buscar o seguro de vida já com a comparação de preço do seguro de automóvel, porque é completamente diferente. A relação custo-benefício ali é muito diferente, os valores são muito diferentes, né? Quando a gente fala de custo final. Então, assim, vamos falar de uma pessoa aí com 37 anos, quer ver? Eu vou pegar a cola agora, né? Agora eu tenho que pegar a cola, né? Tem que pegar a cola, não trouxe óculos, vai ser uma beleza para colar sem óculos aqui. Esses dias eu estava gravando um programa e a gente estava fazendo um cálculo. Daí eu digo, escuta, faz o cálculo aí, eu não sei, não sou de exatas, sou de humanas igual a ti. Abriu a calculadora, não tem problema. Claro, claro. Eu já abro a calculadora bem rápido. Ó, para uma pessoa do sexo masculino de 37 anos, tá? Ok. Coberturas aqui, cobertura de morte por qualquer natureza, morte acidental, que vai dobrar essa indenização em caso de óbito acidental, a invalidez permanente total ou parcial por acidente e uma cobertura de doenças graves, tá? Mais uma assistência funeral familiar aí para titular, cônjuge de filhos de até 7 mil, com translado, tudo dentro do fluxo. 117,41 mensal. Nós estamos falando de um capital assegurado de 300 mil para morte acidental e invalidez. No caso da morte acidental vai virar 600, para ficar mais claro para os nossos ouvintes que não estão tão acostumados com o nosso segurês do dia a dia, que a gente vai falando no segurês e esquece que os nossos ouvintes não estão com essa, não estão acostumados com o segurês todo dia. E uma cobertura de doenças graves de 50 mil, ou seja, um produto que atende uma necessidade considerável, com um custo consideravelmente razoável. Custo baixo pra caramba, tu quer dizer, Se você parar para ver valor... Eu costumo falar sempre, tem a diferença de custo e de valor, né? O que é o valor aqui para ele? Você tem uma série de coberturas, você está amparado por uma série de situações. Se a gente for parar para analisar aqui um funeral desse, se você precisar utilizar um funeral desse na família, você já custeou sua apólice por um bom tempo. Nós estamos falando de R$ 1.200 no ano para um seguro desse, 1.000 e pouquinho por ano. Tu acha que a gente... E tem opções mais baratas ainda, e também mais caras. Tudo vai depender. Tu acha que a gente tem que falar de custo-valor ou custo-prioridade? Eu diria custo-prioridade. Nesse caso, custo-prioridade. Porque, por exemplo, quando tu vai cotar um seguro de automóvel, tu diz o seguinte, né? O ser humano, ele estabelece, ele diz o seguinte, eu tenho que fazer um seguro pro meu automóvel. Ponto. Ele já tomou a decisão. É uma questão de ajuste. É isso aí. Na maioria das vezes, ele não se preocupa muito com a seguradora. Ele quer saber o seguinte, eu já tomei a minha decisão, eu vou comprar, eu estarei adquirindo aquela pólice de automóvel. Agora é uma questão de valor. Tá? Então, ele estabeleceu uma prioridade de que ele precisa de um seguro de automóvel. Ele vai contratar. Quer saber quanto custa, onde vai ser melhor atendido. E o mais engraçado é que ele diz assim, vai custar 300 pila por mês. Da onde que eu vou tirar esses 300 reais? Porque ele já abre uma calculadora dentro da cabeça dele. Exatamente. E diz, beleza, eu posso enxugar aqui, daqui a pouco eu reduzo o meu pacote de TV, daqui a pouco eu não preciso de tanta internet, mas sem o carro eu não posso ficar. Então, ele vai lá e fecha e paga, tá? Ele paga, porque aquilo lá para ele é uma prioridade. Pode ser, e eu escuto, assim, eu não posso dizer escuto Maria Fernanda, porque eu não tenho automóvel na minha carteira, mas eu escuto alguns corretores falando exatamente isso, assim, que eles renovam, pagam, a inadimplência é baixa, e às vezes ele passa 2, 3 anos sem nunca nem ter trocado um para-brisa. Exatamente. Mas ele faz e renova. Tu acha que o brasileiro ainda não colocou como prioridade a sua própria vida? É pesada essa frase. Nossa, agora me jogou no... Opa, tomar um cuidado com a resposta agora, que já vou até cancelado depois, né? Entendi. Não, mas assim... Mas faz todo sentido, cara... porque a gente tem que ser um pouco mais duro, às vezes, para a gente trazer essa conscientização. Eu não diria que ele não colocou a vida em prioridade. Acho que ele não entendeu ainda que sem ele não tem o carro. Não precisa do carro, né? Pra que carro? Não, se eu não estiver aqui sentado, em pé, trabalhando, pagando minhas contas, contratando, dando educação para minha filha, construindo patrimônio, eu não preciso de patrimônio. Para que eu vou segurar algo que não existe? Porque eu não vou construir aquilo ali se eu não tiver aquilo. Se eu parar de trabalhar amanhã, por exemplo, e não tiver um seguro,
ficar inválido, ter uma doença grave, não tiver um seguro, o que eu vou fazer? Desfazer do patrimônio? Para poder continuar vivendo? Porque de alguma forma eu vou ter que arrumar dinheiro, eu não tenho mais renda. Cara, Acho que esse é o grande X, assim, é entender que proteger o patrimônio é importantíssimo e não vai deixar de ser nunca. Tá. Mas o seu principal patrimônio é a sua vida. Eu faço um paralelo e aí eu vou pegar uma licença poética aqui, mandar um abraço para o Sami Razan, que é um ícone do nosso mercado seguro de pessoas. Eu peguei essa dele. Com certeza ele pegou de algum lugar, eu peguei dele depois, mas... Segue o jogo. Segue o jogo. A gente vai sempre copiando um do outro e levando para frente, que é importante. Imagine que você tem uma máquina de fazer dinheiro, tá? Inventaram uma máquina, o Brasil deu um para cada um agora. Você vai fazer dinheiro em casa, tá? O que é a primeira coisa que você vai querer fazer com essa máquina na hora que ela chegar na sua casa? Isso aqui faz dinheiro, isso aqui me dá 10 mil todo mês. Aqui, ó, vou lá, vou ligar o botãozinho, vai sair 10 mil dela. Essa máquina não pode parar. O que eu vou fazer com ela? O que você acha? Vamos pensar na linha do automóvel. Que o cara... Patrimônio, Vai ali é um proteger, patrimônio. né? Vai querer cuidar. fazer um seguro, ele vai querer fazer um patrimônio, vai querer proteger. Se não ela vai parar, deixar ninguém ela chegar perto. se alguém roubar ela, eu vou querer outra no lugar. Então, assim, vai buscar um seguro. Sim, uma proteção para aquela máquina. Onde essa máquina de fazer dinheiro está? Tu sabe que eu acho que eu ia ser, sem medo de ser cancelada, Boa. eu vou mais longe. Porque, assim, a gente precisa pensar que nós somos bons e úteis enquanto a gente está bem. A gente precisa lembrar que, numa eventual invalidez, posso estar sendo má, tá? Mas, assim... Tem caso na mídia aí já. Até sei onde você vai chegar. Tem caso na mídia. Já. Numa possível invalidez, e se a família não tem como custear e não tem de onde tirar, daqui a pouco eu vou ser patrimônio de um asilo público. Né? Eu vou ser, como é que se diz assim, com muito amor e muito carinho, doada para um asilo público, para algum lugar assim. E vou depender do governo. Vou depender de uma verba ou de alguém que adota aquele asilo, vamos colocar assim. E aí, assim, a gente tem que pensar, cara, olha só, eu me cuido tanto, né, em vida e bem, e saudável e tudo, e aí daqui a pouco eu sofro um acidente, ou tenho uma doença e eu fico inválida, dependendo de outras pessoas para tomar banho, para minhas necessidades básicas, né? Se não tiver dinheiro e se a família não tiver como manter, porque é muito caro, né? Porque, assim, quando tu ganha um nenê, vai ter um tempo que tu vai trocar a fralda, vai ter um tempo que tu vai ter que gastar com fralda, com papinha, né? O básico fases, do nenê. Mas é uma fase. Tem um determinado momento que aquilo lá vai acabar. Agora, tu imagina um adulto que precisa estar numa cama 24 horas por dia, dependendo de outras pessoas, para estar vivo ali. E não tem de onde tirar dinheiro. Faz o quê com essa pessoa? Sem medo nenhum de ser cancelado. Porque eu acho que, assim, se você fica sem consciência, se você não tem consciência... eu tô só ligada em aparelhos. Eu penso muito nisso, tá, Rafael? Eu tenho um filme que é... caramba, tô esquecendo os filmes. Menina de Ouro. Ela é uma lutadora. Acho que é Menina de Ouro. Ela é uma lutadora e é aquele ator que ele é muito bom. Ele fazia muitos filmes de faroeste. Não é Jack Nicholson. Como? Não é o Denzel Washington. Mas é Menina de Ouro. E ela queria muito vencer. E esse cara só treinava homens. E eu acho que ele estava aposentado, né, num determinado momento da vida. E ela era muito... Achou aí, Kleber? Morgan Freeman? Não, Morgan Freeman é o outro. Eu tô falando do treinador. Esse de... Não. O que tá junto com ela embaixo, nas fotos de baixo. Como que é o nome do ator? Daqui a pouco a gente... Ao vivo é assim, gente. E o Morgan Freeman ajuda ele. Ele tá junto no elenco, mas ele não é o principal. E ela começa a treinar e ela é muito dedicada. Então, ela só consegue ter este ator como
treinador, porque a bicha é encarnada. E ela treina, chega no dia da... Clint Eastwood, exatamente. O cara é um ícone, um clássico, né? E o Clint Eastwood, ele é o técnico dela. E ele aceita, porque ela é muito encarnada e ela foi pra cima e quero. Cara, no dia da luta, ela... eu não lembro, tá? Faz bastante tempo que eu assisti o filme, não sei se é no final, se ela chega a ganhar e ela pula naqueles banquinhos que ficam dentro do ringue. E ela bate a nuca e ela fica tetraplégica. Ela fica em aparelhos. E ela fica consciente. Que pra mim, Maria Fernanda, que sambo, que dança, que gosta de uma balada, que gosta de correr, andar de bicicleta, pra mim seria assim, ó, pior castigo. Seria eu ficar numa cama e ter consciência de que eu tô numa cama. E o filme retrata a mesma visão que eu tenho. Cara, se eu ficar assim, me mata. E ela, durante o filme, toda a trama do filme é isso. Ela pede pra ele aplicar a eutanásia nela. Porque ela diz assim, eu não quero. Eu não posso ficar desse jeito. E ela, durante todo o tempo, porque ela não tem família, ela não tem ninguém por ela. Que tem isso, a gente sempre traz o cenário do seguro de vida com uma pessoa que tem filhos, que ela tem uma estrutura, uma esposa, um marido. Mas tem pessoas que hoje elas estão escolhendo... Vamos pensar na pessoa que está solteira, que está ali construindo, está trabalhando, tem idade produtiva, está construindo a sua vida, está construindo seu patrimônio. Ele também precisa de proteção. Exato. É importante conscientizar isso também, porque é bacana esse ponto que você tocou, porque a gente fala muito, realmente, o cara que tem filho, que tem isso... Não, o cara que está ali solteiro, sozinho, mora longe da família, por exemplo, precisa trabalhar e se ele ficar inválido, sofrer uma doença, tiver um diagnóstico de doença grave, sofrer um acidente, precisar de uma diária de internação hospitalar, de uma diária de incapacidade temporária, que é algo que vai passar algum tempo ali sem renda, mas que vai retornar depois. Então, assim... Tem muita, gente, muita cobertura. E nós estamos falando só de coberturas de seguro. Uhum. Nós não falamos nem das assistências ainda que os produtos de hoje do mercado trazem. Como telemedicina, que para mim é sensacional. Eu trabalhei nesse mercado de saúde digital, então, assim, eu sou um apaixonado. Para mim, a telemedicina é algo que veio para ficar e para ficar de vez. Encurta essa distância entre médico e paciente. Assistência funeral. Já tive casos, por exemplo, de corretor, de relato de corretor, que teve o óbito de um dos clientes, o cliente era segurado, a família não se ligou no seguro e só ligaram para ela para avisar, o fulano faleceu e tal, o velório é tal hora. Ela, não, mas como assim o velório é tal hora? Ele tem seguro, já acionaram a assistência funeral dele. Ah, não, o fulano está lá na funerária, está tocando tudo. Não, para tudo. Ela mandou parar, falou, eu estou ligando a seguradora agora, não comprem nada, não paguem nada que a seguradora vai resolver. E que na hora do velório, ela chegou no velório, lá na cerimônia, e a pessoa que estava vendo isso na funerária abordou ela, falou, você que é a corretora do fulano? Sou e tal. Olha, eu queria entender que seguro é esse que ele tem, porque, putz, é muito bom, a seguradora fez tudo, tá tudo aqui, a urna tá aqui. Mas quanto que é essa assistência funeral dele? Só para eu ter uma ideia. Ela falou, na época, você tem uns 10 anos pelo menos, na época era a assistência funeral, que era o mercado todo vendia, era R$3.500. Hoje já tem de 10 até de mais. 20 mil tem seguradora. Mas assim, na época era 3.505, ninguém falava mais em outras coisas. Então, assim, a hora que ela falou que era R$3.500, o rapaz olhou para ela e falou, não, isso é mentira, não é possível. Porque só essa urna que ele está aí agora, eles queriam cobrar 7 na funerária particular. Então, assim, só assistência funeral, para mim, já é um ganho gigantesco. Gigantesco. Você não pode contratar um seguro muito amplo, contrate algo mais simples ali, que tenha pelo menos uma assistência funeral e uma cobertura básica. Mas não deixe de contratar. Só para fechar o raciocínio da máquina de fazer dinheiro, que deve ter gente em casa preocupado, querendo saber que máquina é essa, né? Assim, só para a gente colocar o nome na máquina. Nós. Você que está em casa nos ouvindo. Você que sai para trabalhar todo dia, tem renda todo dia, você é uma máquina de fazer dinheiro. Você está protegido? Porque o carro tá. Certeza. O carro tá. O seguro do automóvel está em dia. Às vezes até a casa tá, mas a vida não tá aí. Que Exato. Exatamente. Eu acho que esse pensamento é um pensamento que as pessoas deveriam ter. Ok, eu tenho uma preocupação,
E, ai, meu carro tá sem seguro. Será que eu posso estacionar aqui na rua? Você já viu as pessoas falando isso? Já. Ai, acho que eu não vou deixar aqui na rua, não, né? Porque vai que alguém rouba, né? Alguém quebra o vidro. Eu tenho um amigo meu que nem sai de carro, assim, cuida tanto do carro que nem sai, cara. Mas não tem a pólice de seguro de vida. Tem. Não, Esse tem. De vida eu acho que não. Não sei, vou perguntar. Boa que esse eu não perguntei ainda não, eu vou perguntar. Entende? Porque, assim, eu acho que é essa inversão de prioridades. O que é uma prioridade para você? Né? Eu gosto, por exemplo, de sair, de dançar. Eu gosto de correr, eu vou na academia. Ok. Mas para fazer tudo isso, você tem que estar bem. Tá. Mas se acontecer, porque é suscetível, né? É risco, gente. É um risco. Todos nós tomamos. Todos nós corremos. Entende? Passíveis de Eu passei, acontecer eu algo. acompanhei uma situação e eu gosto muito dos causos, né? Eu acho adoro que também. Fica fácil de ilustrar. Fica a vida simples. como ela é. A vida Real. como ela é, Vida né? real. E eu gosto muito de tirar os filtros, assim. De vez em quando no Instagram eu uso, mas sabe? Lá vale. Mas eu gosto disso. Faleceu um senhor e teve que juntar os filhos. Tiveram que juntar os filhos para poder pagar o funeral. Isso é uma realidade bem real mesmo, assim. Não é algo esporádico, não, tá, gente? Isso é Exatamente. bem comum, inclusive. Exatamente. E aí, eu tô mostrando isso para vocês porque quando você vai desesperar, porque ninguém, gente, assim, ó, real, a gente não gosta de falar de morte. Ah, mas eu não gosto de falar de morte porque é fúnebre, porque é sinistro, já ouvi essa palavra também. Nós falamos só de vida até agora, você viu, né? Sim. Mas assim, cara, tem a tua mãe que tu ama, que tu venera. Cara, tu sabe, né? Eu perdi minha mãe pra dengue hemorrágica. Sim. Foi a maior perda que eu já tive em toda a minha vida. Eu não ia nunca admitir que minha mãe fosse enterrada, por exemplo, com uma indigente ou em qualquer urna forma, né? ou qualquer coisa. Quando tu tá nesse momento, e eu posso falar com propriedade, quando você tá nesse momento, você paga o que você tem e o que você não tem. Você tira empréstimo. Porque você quer que no final da vida a pessoa tenha o mínimo de hombridade ou dignidade, sabe, ali no final, dignidade, no último entende? minuto. Tu Na não última vai homenagem. admitir que a pessoa que tu ama seja enterrada de De qualquer qualquer jeito. forma, não tem. Ou que ela não tenha um cortejo fúnebre, não sei se cabe a palavra bonito. Mas, né, tu quer fazer aquela homenagem, tu vai chorar em cima do caixão. Se tu me disser, Maria, tu lembra como era o caixão da tua mãe? Eu não lembro. Mas eu lembro que ela estava num caixão, que teve todo um... E, na época, não era do seguro. E eu lembro que tudo isso foi custeado pelo seguro de vida da empresa que eu trabalhava. Aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar pensamentos, você que está nos assistindo agora, ou vai assistir depois, enfim, pensa assim, você está pronto para um momento, para uma situação em que você não tem dinheiro? Porque uma coisa é você dizer, eu não tenho 100 pila para pagar um seguro de vida todo mês. Tu tem. Desculpa, tu tem. Ponto. Para mim não vai na Renner. É um almoço fora no final de semana. Exato. E até bem menos que isso. Bota em débito casos, em tá? conta que tu nem percebe sair da tua conta. Entendeu? Quem gosta de tomar uma cervejinha, Cancela uma essa cervejinha cerveja. menos num dia e tá tudo Troca certo. Heineken, pega uma Brahma, não é a mesma coisa, mas depois da terceira tu nem percebe mais nada. Então, assim, mas é. E assim, ó, faz uma pólice de seguro de vida, porque a gente tá falando aí de que você vai pagar R$100 por mês e você vai ter uma garantia de que você tem uma indenização em caso de uma invalidez por acidente. Você tem uma doença. Se você for diagnosticado com alguma doença, como você citou o caso ali, né, do Sim, rapaz, olha, viu? estava em estágio terminal, não tinha mais o que fazer, cara, eu nos meus últimos dias de vida, eu quero fazer o que eu quiser. Exatamente. Eu quero realizar um sonho. Então, um sonho eu vou Porque, assim, realizar. tô com câncer, vou morrer, porque né? É a realidade. É a realidade. Vou morrer. Cara, eu quero morrer num iate, né? Comendo tudo que eu posso e ser feliz, e ver gente bonita, e ver coisas bonitas, lugares bonitos. Ah, Maria, é um pensamento fútil. Não, cara, é o meu desejo. E pronto. E Eu tá não tudo quero certo. morrer na cama de um É isso aí. hospital.
Mas se eu não tiver essa apólice de seguro de vida, eu vou morrer olhando para a parede branca do hospital. E se for um hospital público, pode ser que esteja descascada essa parede. Dependendo, o risco é grande. Sem medo de ser cancelada, tá? Brincadeiras à parte, mas o risco é grande. Não tem... Tocando num ponto que a gente estava falando muito, essa questão de ter filho, não ter filho, de ser jovem, tem um outro lado também que a gente às vezes ouve muito falar, que é assim, eu não preciso de seguro mais, porque eu já tenho patrimônio adquirido, meus filhos já estão criados, eu não preciso de seguro. Você já pensou que o dia que você vier a óbito, tem um negocinho chamado inventário? Sua família tem liquidez para pagar o inventário à vista sem desfazer de nada do seu patrimônio. E esse bichinho é caro, tá? Porque muitas vezes a pessoa tem um baita patrimônio, mas na hora que você vai ver assim, putz, ele faleceu, tá tudo bloqueado, eu não tenho liquidez nenhuma para poder pagar o inventário. E aí? Quem vai pagar? Falando na nossa língua, não tem dinheiro na mão, não consegue acionar a conta da pessoa que morreu, tá não tem de onde tirar esse dinheiro. A apólice do seguro de vida, você vai lá, é beneficiário, é da família, vai receber a indenização. E lembra, é importante a gente falar, entregou a documentação 30 dias. É isso aí. Documentação completa certinho, 30 dias já entra na conta, não tem nada. E vai resolver, vai desenrolar esse patrimônio. Que é importante, pessoal, pensar nisso. Eu sempre falo que é o seguinte, cara, no mínimo, para quem já está numa fase de vida já com patrimônio constituído, com tudo certo, pelo menos para custear o inventário você tem que ter uma apólice. Para não tirar dinheiro de recurso de lugar nenhum para ter que pagar aquilo. Porque isso é fato. Você vai precisar fazer, custa caro, não é barato, e você não precisa desfazer de patrimônio para ter uma situação dessa. Só um dado bem relevante, que eu acho que a gente sempre fala muito de quanto o nosso mercado cresce, né? Cresceu em prêmio, cresceu em arrecadação, mas a gente fala pouco enquanto o nosso mercado devolve para a sociedade. Paga. Quanto a gente paga de indenização de seguro para a sociedade. Então, acho que, só para você ter uma ideia, de janeiro a dezembro, que são dados da SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, de janeiro a dezembro do ano passado, as carteiras aqui de funeral, prestamista, acidentes, carteira de seguro de pessoas de forma geral, excluindo viagem aqui, que eu não trouxe os dados de viagem, mas 5,6 bi de indenizações. Janeiro a dezembro do ano passado. Só de janeiro a maio desse ano, 2,4, praticamente 2,5 bi, ou seja, nós já estamos batendo quase 50% aí da indenização do ano passado inteiro, só até o meio desse ano. O que o Rafael está dizendo é o seguinte, gente... Quanto volta para a sociedade. Não é que volta, é assim, você contrata o seguro, sofreu um acidente, ficou inválido, foi diagnosticado com alguma doença, as seguradoras, elas pagam a indenização de volta. Então, ele está dizendo o seguinte, já pagou 2,5 bilhões... para as pessoas que precisaram, que acionaram o seguro, que disseram, cara, olha só, eu fui diagnosticado. Ou, eu sofri um acidente e fiquei inválido. É isso, tá? Não é que devolve para o mercado. Paga de indenização para as pessoas que têm seguro contratado. Então, exatamente. É muito dinheiro. É muita grana, gente. É dinheiro circulando na economia, né? Que aí a gente já fala de outra coisa, não é só também... o papel do seguro na economia nacional. Enquanto esse dinheiro está circulando na economia de volta. Antes de você falar a sua mensagem, agradecimento ao Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios, e Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. Rafael Leonel, chegamos ao final do Passou rápido, hein, tá vendo, cara? Eu falo, cara, passa rápido. Fica nervoso, fica tenso, mas passa rápido, depois passa rápido. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio da terceira edição do Agosto com Gosto de Seguro de Vida. Eu queria que você, brevemente, porque a gente está estourando o nosso tempo mesmo. Já mandaram a gente embora, entendi. Já. O Kleber ele me olha e faz assim, ó. Eu já entendi. Mensagem. Não, acho que, primeiro, agradecer mais uma vez pelo convite, me colocar sempre à disposição, sempre que precisar, você sabe, pode contar comigo, eu vou estar sempre à disposição. Mandar uma mensagem especial, nós estamos em agosto, né? Vamos começar aí o mês dos pais também, daqui a dia 13 aí agora de agosto, dia dos pais. Mandar um abraço para todos os pais que estão nos ouvindo. E aproveitar esse abraço para os pais para trazer uma reflexão. Você que vou pegar agora para o lado só dos filhos, né? Quem tem filho. Você já se preocupou e já pensou, se você vier a faltar hoje, como vai ser a vida do seu filho ou da sua filha dali em diante?
se ela vai ter condição de custear a educação, de custear a sua formação até a idade adulta, vamos dizer assim, a idade que ela vai começar a produzir seu próprio recurso financeiro, se não pensa nisso. Acho que isso é um ponto importante também para levar. E, mais uma vez, agradecer pela participação, o pessoal da Rádio PH e toda a direção aí do Dá Uma Segurada, Maria do Seguro. Um abraço para todos os colegas da MetLife também que estão nos ouvindo aí, do Sinseg, e vamos que vamos. Rafael, como sempre, uma satisfação. Muito obrigada por ter aceito o convite. Pessoas, se vocês conseguiram assistir, fizeram a reflexão que o Rafael falou, além de pensar, contratem uma apólice de seguro de vida. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima.